Aleluia, glória a Deus. Amados, na semana passada nós começamos um estudo aqui na nossa igreja, e nós então iremos fluir a respeito deste assunto até mesmo no mês de dezembro. Eu acredito que nesses próximos 3 meses, até o final do ano, nós estaremos realizando esse estudo. E é claro, eu estou me referindo ao estudo do livro de Gênesis. Nós não vamos aqui expor de maneira literal do capítulo 1 até o capítulo 50, porque senão nós não gastaríamos apenas 3 meses, nós gastaríamos mais do que isso. Então, eu vou trazer temas que estão descritos nesse livro, para que haja então uma explanação a respeito de cada tema dentro desse livro. E na semana passada, quantos estavam aqui semana passada? Glória a Deus, a esmagadora maioria. Eu então trouxe aqui uma explanação introdutória, até mesmo trazendo quais foram as motivações que levaram Moisés a escrever esse livro. É interessante nós nos lembrarmos que todos os livros que são compostos pelo cânon sagrado, o cânon, a palavra de Deus, a Bíblia, nesse formato de 66 livros que nós cremos que foram inspirados por Deus, por mais de 30 autores, em anos e anos de diferença, em lugares diferentes, nós sabemos que existiu toda uma arquitetura celestial por detrás de tudo isso, para que através do concílio que foi aprovado por 70 homens, nós tivéssemos então a Bíblia como nós a podemos ler hoje. Mas é interessante nós lembrarmos que cada um desses livros, que foram escritos por pessoas diferentes em ocasiões diferentes, eles possuem motivações. Então é como se nós precisamos ter esse temor de entender que a palavra de Deus, ao mesmo tempo, ela sempre terá um aspecto histórico e um aspecto profético. Diga assim: a palavra de Deus possui um aspecto histórico e um aspecto profético. Por que um aspecto histórico? Porque existiram motivações por detrás de cada um desses homens de Deus que escreveram, seja a pessoas ou a igrejas, enfim, motivações com a qual esses homens de Deus tinham uma finalidade em escrever essa história que está sendo relatada. Então, é muito importante, quando nós temos o desejo de entendermos a palavra de Deus, nós mergulharmos de fato na história, no contexto por detrás daquele texto que foi escrito. Da mesma maneira, também sabemos que por mais que esses homens estavam escrevendo com uma finalidade muito bem estabelecida em seus corações, eles não tinham noção do que aquele livro que ele estava escrevendo ia virar. Você já parou para imaginar isso? Esses homens que escreveram esses livros, eles não tinham noção que aquilo que eles estavam escrevendo se tornaria depois, literalmente, o manual de fé para cada um de nós, os cristãos. Mas Deus é quem já estava fazendo tudo por detrás do seu poder, por detrás da sua sabedoria. Aqueles homens já estavam sendo inspirados. Ou seja, isso nos mostra que além de relatos históricos, toda a carga bíblica, ela possui também um relato profético, de que situações que estavam sendo relatadas por aqueles homens, também carregariam então uma profecia de algo que ainda viria a acontecer. E então, pela graça de Deus, muitas profecias bíblicas já se cumpriram. Se nós mesmo estudarmos, como nós estamos fazendo aqui no livro de Gênesis, mas qualquer outra porção do Antigo Testamento, N porções narram a respeito da vinda do Messias, e o Messias já veio. Mas é claro que ainda existem muitas profecias bíblicas que ainda não se cumpriram. Então, é muito poderoso você partir desse pressuposto, de que existe uma história e existe uma carga profética por detrás. Mas é claro que até para nós crermos em uma carga profética que o texto possui, essa carga profética ela nunca pode, de fato, contradizer ali o contexto pelo qual o autor teve a motivação em escrever aquilo que ele estava escrevendo. Dita essas palavras, na semana passada então eu tive o encargo de falar um pouco a respeito da história de como o livro de Gênesis foi escrito. E hoje eu quero trabalhar com você então o primeiro grande tema desse livro. O primeiro grande tema do livro de Gênesis é a criação. Diga comigo, a criação.
É muito poderoso porque através então deste livro, nós temos então acesso, é claro, a versículos ali resumidos, de como de uma maneira geral aconteceu a criação do mundo, que eu e você hoje estamos aqui habitando nele. Isso é muito poderoso, nós percebemos isso. E é claro que, além da história, eu acredito que todo esse contexto de como Deus criou o mundo, também serve para nos mostrar a respeito da grandiosidade do seu poder. Então hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1 mesmo, até porque na semana passada acabou que a gente só ficou ali entre os versos 1 e 2, hoje nós vamos viajar mais um pouco, eu quero ir com você até o verso 25. Se você quiser, pode acompanhar comigo na projeção. A escritura diz: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu já fiz muitos comentários a respeito desses dois versículos na semana passada. Continuemos então, a partir de agora, o que eu vou falar aqui, está dentro daquilo que eu me proponho para expor para os irmãos no dia de hoje. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Eu vou fazer uma primeira leitura dos 25 primeiros versículos mais rápido, tá bom? Então vem comigo, Ed, vem comigo todo mundo, depois eu volto parte por parte. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. E disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Verso 13, houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros do firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para uns sinais, para estações e para dias e anos. E sejam para os luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o quarto dia. Verso 20, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. A partir do verso 26, nós vamos trabalhar na semana que vem, até porque o verso 26 fala daquilo que é o principal objeto da criação, o ponto alto da criação, que é a criação do ser humano, a criação daquele
que foi projetado para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas, amados, olha aqui para mim, eu quero a sua atenção, eu acredito que o Espírito vai falar ao nosso coração. Se você parar para perceber, obviamente, o primeiro comentário que nós precisamos de fazer acerca então destes versículos é que a terra foi criada em 6 dias. Então, essa é a análise mais óbvia que nós tiramos. Mas é interessante que, se você parar para observar, a terra foi criada em 6 dias, mas nós podemos dividir esses 6 dias da criação da terra em 2 partes. Os 3 primeiros dias foram os dias nos quais o Senhor, Ele fez aquilo que era base, aquilo que era fundamento. Daqui a pouco eu vou vir falando dia por dia, você vai perceber então que Ele cria a luz, Ele faz a separação das águas, Ele faz o firmamento, Ele faz a terra seca. Então você percebe que os 3 primeiros dias é a primeira parte, onde então existe essa criação daquilo que é fundamento, para que aconteça então o que foi criado nos 3 últimos dias, que é a vida, os seres que iriam habitar sobre a terra que estava sendo criada. Então a primeira parte da criação são os 3 primeiros dias, a segunda parte da criação são os 3 últimos dias, o 4º, o 5º e o 6º dia da criação, aonde Deus vai ocupar essa terra que Ele havia criado. E além de nós tecermos essas observações iniciais, se você prestou atenção nessa leitura, você percebeu que engraçado, por mais que coisas diferentes foram criadas em cada dia, mas a ordem dos acontecimentos de cada dia foi o mesmo. Então, olha só, eu vou repetir o que eu disse. Cada dia o Senhor criou algo diferente, mas a maneira como Ele criou cada coisa, Ele obedeceu a mesma sequência. Tudo que foi criado começa com uma palavra. O Senhor ordena. Tudo começa com Deus liberando a sua palavra, e é a partir desta palavra que então a vida, ou aquilo que Ele ordenou, aparece. E depois de liberar a palavra, então a palavra é o ponto fundamental, central, básico da criação. Depois de liberar a palavra, o Senhor vai nomear aquilo que Ele criou. O Senhor vai dar nome. Daqui a pouco eu vou te explicar o que significa dar nome. Então Deus cria com a sua palavra, e depois então Ele nomeia aquilo que Ele acabou de criar através da sua palavra. E é interessante que depois disso Ele sempre faz uma observação. Se você perceber, em todos os 6 dias da criação, o Senhor fez a mesma observação, que aquilo que Ele havia criado era bom. Então, Ele cria pela sua palavra, Ele dá nome àquilo que Ele criou, e Ele faz uma observação, que aquilo que foi criado é bom. E a 4ª e última semelhança que nós encontramos em todos os dias da criação, é que sempre Moisés termina narrando: houve tarde e manhã no dia. E aí então ele cita qual dia foi o primeiro, o segundo, enfim, houve tarde e manhã, a narrativa de que há uma conclusão, de que aquele dia começou e aquele dia terminou. Vocês estão comigo? Amém. Agora, entrando aqui, e aí você vai perceber que alguns dias parece que foram dias mais cheios do ponto de vista de que muita coisa aconteceu, outros dias foram dias, com acontecimentos maiores, mas por outro lado, talvez menos coisas foram criadas nesse dia. Então não tem um padrão de que necessariamente o Senhor tem que criar o mesmo número de coisas em cada dia, não. Teve dias que o Senhor criou mais coisas no mesmo dia, outros menos. Mas indo dia por dia, projeta para mim verso 3, primeiro dia, vem comigo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Primeiro dia nós temos então a criação da luz. Diga comigo, no primeiro dia, a criação da luz. Eu só vou fazer uma observação, que em uma pregação minha há muitos meses atrás, não tinha nada a ver com esse assunto, e eu me lembro que eu teci um comentário a respeito desse versículo. Então eu sinto também um encargo de tecer esse comentário hoje novamente, que eu virei para vocês e disse algo. Você já parou para perceber que essa é a primeira vez que alguém fala na Bíblia
A primeira vez que alguém falou na Bíblia está nesse versículo. Disse Deus. Eu me lembro que eu disse algo para vocês, que isso nos mostrava algo muito importante, porque seguindo a lei da primeira menção, de que quando algo aparece na Bíblia pela primeira vez, o sentido e o significado daquilo então é preservado durante toda a palavra. Isso nos ensina que muitas vezes o nosso entendimento sobre fala é um entendimento limitado, porque na nossa cabeça nós às vezes temos a tendência de imaginar que a fala, que quando alguém dirige a palavra a outra pessoa, que a fala tem como seu principal objetivo a comunicação. Imagina se você está ensinando uma criança, e aí você vira para a criança e fala assim: você sabe por que nós falamos? Aí talvez as pessoas teriam a tendência de ensinar para as crianças, de que nós falamos para que nós nos comuniquemos, e é claro que isso tem a sua parcela de verdade, mas o mais louco é que se você então olhar para a primeira vez que alguém falou na Bíblia, você percebe que, no caso obviamente foi Deus que falou, mas Deus não falou para alguém. Então quer dizer que quando Deus falou na Bíblia, Deus não falou para se comunicar. Olha que louco. Às vezes nós temos essa mania de achar que toda vez a gente fala é obrigatoriamente para nos comunicarmos. Mas aqui Deus disse, e a palavra de Deus foi uma palavra criativa. Eu até me lembro que no domingo passado eu até ensinei para vocês que esse poder criativo de Deus é um poder que pertence apenas a Deus. O poder criativo do ponto de vista de criar o universo, de criar as coisas que existem no universo. Mas é claro que hoje eu e você, sendo imagens e semelhança dele, nós também somos criativos. Nós somos uma criatura daquele que é criativo. Então sabe o que é muito louco? É por isso que tem um outro princípio hermenêutico que se chama a Bíblia explica a Bíblia. É por isso que você vê quando a própria palavra de Deus te conta que a sua língua tem poder. Salomão fala a respeito da língua, Tiago fala a respeito da língua. Olha que coisa doida. Tanto Salomão no Antigo Testamento quanto Tiago no Novo Testamento, ele fala a respeito da língua. Em outras palavras, na sua língua está o poder da vida, na sua língua está o poder da morte. Em outras palavras, o que você fala tem poder. Por quê? Porque fala não é apenas para comunicação, fala é para criação. É por isso que você tem que ter muito temor com aquilo que você fala, com aquilo que sai da sua boca. Você está me entendendo? Você sabe que se você tiver revelação disso, você vai começar a trocar murmuração por bênção. Eu tenho um apartamento que foi comprado na planta, e o bendito, você viu o que eu acabei de falar? Bendito, né? Você entendeu o que é bendito, né? E o bendito do apartamento, do prédio, não fica pronto. Gente, eu posso confessar uma coisa para você? Toda vez que eu passava na rua daquele prédio, né, e é um prédio alto, tem, acho que é 30 andares, meu apartamento é o 20º ou 21º, coisa assim, eu olhava e eu falava assim: miserável, você não fica pronto. E eu confesso para você que toda vez que eu passava na rua, eu liberava uma palavra de maldição. Cara, eu estava com ira desse prédio, mas está ficando pronto. Aí um dia o Senhor Jesus virou para mim e falou assim: por que você fica amaldiçoando aquilo que eu te dei? Irmãos, sabe aquela vergonhinha do papai do céu? Eu decidi mudar de postura. Toda vez que eu passo ali na rua, eu olho para aquele apartamento, eu levanto a minha mão e falo: esse apartamento é abençoado, esse prédio é abençoado, esse prédio vai ficar pronto. Sabe por quê? Quando tem algo que está demorando, às vezes a murmuração te faz falar assim: essa miséria nunca vai ficar pronta. Ah, lindão, parabéns, parabéns, você está cooperando. Então, para de murmurar, começa a abençoar, começa a falar aquilo que você vai ver. Eu lembro até que eu virei para você nesse dia que eu estava falando sobre isso, que eu virei e te mostrei que nós servimos a um Deus que às vezes nos faz perguntas. O que queres que eu te faça? Jesus com senso de humor olhando para o cego, né? Tadinho, mas o cego não podia olhar para ele, né?
e vira para o cego e fala assim: e aí, ceguinho, o que você quer que eu te faça? Em outras palavras: rapaz, eu sou cego, mas eu não sou burro não, viu? Você está zoando a minha cara? Se eu sou cego, adivinha o que você quer que eu faça? Em outras palavras, Jesus não estava perguntando o que ele queria saber. Jesus estava perguntando para falar assim: ó, eu estou te dando uma oportunidade de você abrir sua boca e falar, e o que não existia vai passar a existir. Aleluia. Jesus, sabe o que eu quero que o Senhor faça? Eu quero ver, eu quero um milagre, eu quero enxergar, porque quando você abre a sua boca, você cria. Então lembra disso. Quando você estiver se comunicando com o seu cônjuge, lembra disso. Você está criando aquilo que você quer ver no seu casamento. O que você anda conversando com o seu cônjuge? O que você anda declarando sobre os seus filhos? Porque quando você abre a boca, antes de se comunicar, você está criando aquilo que não existe. Então, tenha temor. Aí você vai começar a entender por que Salomão falou, por que Tiago falou, por que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua. Contamina é o que Jesus também falou. Agora, olha só, vou te falar uma outra coisa muito poderosa. E eu estou gastando tempo porque o primeiro dia é o que eu decidi gastar mais tempo. É interessante porque, deixa eu só acabar de ler aqui a sequência. Então disse Deus: haja luz e houve luz, verso 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Diga comigo: separação. Diga mais alto. Isso aqui eu quero que você fale alto, porque eu vou falar um negocinho. Fala: separação entre luz e trevas. Depois a história continua: chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e as trevas noites. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Aleluia. Aí, vamos parar por aqui. Sabe o que é interessante? Que o apóstolo Paulo, ele comenta a respeito disso. Projeta para mim, por gentileza, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 6. E é muito poderoso quando nós vemos então o Novo Testamento testificando aquilo que nós já sabemos que é a verdade por ser palavra de Deus. Mas é porque eu quero tecer um comentário a respeito disso. Paulo fala assim: olha, porque Deus, o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Olha aqui para mim, quando foi que Deus disse que das trevas resplandeceria a luz? No texto que eu acabei de ler para você, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 3, disse Deus: haja luz. Naquele momento, a luz resplandeceu no meio das trevas, porque se você vai para um versículo antes, fala que havia trevas sobre a face do abismo, lembra disso? Olha o que Paulo fala: esse Deus, o Deus que das trevas fez resplandecer a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Pastor, não entendi nada. É por isso que você está aqui e eu também. Olha aqui para mim, sabe o que aqui significa? Vou te contar uma coisa. Você sabe qual que é o maior de todos os milagres que podem acontecer em um lugar? Hoje eu quero até te contar uma coisa, porque às vezes a gente fica preso a algumas coisas que talvez são até conceitos que nem são tão corretos assim. Existem alguns milagres que chamam muito a nossa atenção. Às vezes aquele tipo de milagre assim, né? Imagina se um cadeirante levanta de uma cadeira de rodas. Presta atenção, isso é poderoso. E eu profetizo que nós veremos isso neste lugar. Eu profetizo que nós estamos diante de uma estação de curas, milagres, sinais, maravilhas e prodígios sobre nós como igreja. Estou falando isso para você diante de Deus. Esses dias eu estava reunido no discipulado e nós começamos a orar, abençoando a igreja, e o espírito profético começou a tomar conta da nossa reunião. Muita gente começou a profetizar sobre coisas que acontecerão aqui, e na hora o Espírito Santo falou comigo: eu vou abrir uma nova estação sobre vocês, uma estação de curas, de milagres, de sinais e prodígios. Mas vou te contar uma coisa: o maior milagre de todos não é se um cadeirante levante uma cadeira de rodas. O maior milagre de todos não é talvez aquela cura física que você vê na sua frente. Você sabe qual que é o maior milagre de todos? O maior milagre de todos é a salvação.
Se existe um lugar que existem pessoas nascendo de novo, acredite em mim, esse lugar está desfrutando de um verdadeiro avivamento. Você lembra lá em Marcos capítulo 2, não precisa de abrir, quando aqueles 4 amigos param o culto que Jesus estava fazendo, quebra o teto e desce ali um paralítico, lembra disso? Lembra o que Jesus virou e falou: paralítico, seu pecado está? E na hora, Jesus vira para o paralítico e falou: o seu pecado está perdoado. E interessante que na hora, eu acho que houve uma frustração dos amigos, que estavam fazendo aquilo tudo, para que Jesus curasse aquele rapaz, e também houve um escândalo por parte dos fariseus, que na hora falaram: quem é esse que tem autoridade para perdoar pecado? Mas, o que é poderoso? É que Jesus ali, ele estava entregando em primeiro lugar o maior de todos os presentes, o maior de todos os milagres que ele poderia fazer, o maior de todos os presentes que ele poderia entregar. Ele estava entregando a salvação. Os seus pecados estão perdoados. Mas como as pessoas não tinham entendimento de que esse é o principal dos milagres, Jesus completa falando assim: então, vou te contar um negócio, para que saibais, para que você saiba, para que você aprenda que o Filho do Homem veio para salvar o perdido. Então, só para você entender que isso é o mais importante, então também pode levantar e andar. Olha o que Jesus falou: para você aprender que o poder está nisso, levanta e anda. Não tem problema não, porque se eu tenho poder para salvar, o que é ser levantado de uma maca? Aqui, olha, sabe o que o apóstolo Paulo está falando? E aqui, Jesus nos fala que a salvação é o maior dos milagres, e aqui Paulo está nos falando também que a salvação é o maior dos milagres. Sabe por quê? Porque Paulo está falando o seguinte: quando você e eu fomos salvos, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no dia que a terra foi criada, no dia que a luz foi criada. O mesmo poder de criar a luz no meio das trevas é o poder de Deus em resplandecer a luz do Evangelho em um coração que está em trevas. Quando um ser humano, ele aceita Jesus, quando um ser humano recebe Jesus, ele está naquela hora usufruindo da mesma coisa que a terra usufruiu quando Deus criou a luz. Deixa eu te contar uma coisa, porque de acordo com a comparação do apóstolo Paulo com esse texto, eu faço uma afirmação para você: Deus é tão poderoso e didático, que na descrição da terra, nós também podemos tirar a descrição de um homem sem Deus. A terra estava sem forma. Quero te contar uma coisa: Jesus virou para Nicodemos, João capítulo 3, falou assim: Nicodemos, você vai ter que nascer de novo. Sabe por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, não adiantou agora, depois que apareceu o pecado, você só ter nascido da carne. O fato de você estar em pecado, o pecado acabou destruindo a sua forma original. Então agora, para que a sua forma original seja restaurada, você não apenas precisa nascer da carne, você precisa nascer do Espírito também. O homem estava sem forma por causa do pecado, o homem estava vazio. Por isso que você vê ali fora as pessoas nesse exato momento que estão se drogando, se prostituindo, se matando, estão desesperadamente em uma busca incessante por talvez conhecimento, por prazer, e nada disso tem preenchido o coração dessas pessoas. Sabe por quê? Porque eles estão vazios. Além de estarem vazios, vou te contar uma coisa: eles estão em abismo. Sabe por quê? Porque o tamanho do vazio, o tamanho do abismo é literalmente o tamanho de Deus. As pessoas estão lá fora procurando algo que só Deus pode dar. As pessoas estão em trevas. Se você parar para observar o que o apóstolo Paulo está falando aqui, que a descrição da terra antes de receber a luz de Deus é a mesma descrição do ser humano pós-pecado antes de receber a luz do Evangelho. Sem trevas, sem forma, vazio, em trevas e com abismo. Mas quando ele recebe a luz do Evangelho, aquilo que não tinha forma passa a ter forma. Aquilo que era antes um vazio, agora passa a ser uma plenitude de alegria, de satisfação, de regozijo, de prazer, de abundância. Oh meu Deus, apresentemos o Senhor às pessoas, e nós estaremos sendo canais, instrumentos para que o maior milagre da história aconteça. Volta para Gênesis. Eu só estou no verso 3 até agora. Você está vendo o tanto que a Bíblia é rica? Só na palavra disse eu já te conto um negócio. Só na palavra haja luz te conto outro. A palavra de Deus é poderosa demais. Olha aqui para mim. Vou te falar ainda
algo muito poderoso. Coloca lá no próximo versículo. E viu Deus que a luz era boa e fez separação. Você me perdoa, mas aqui eu tenho que parar de novo, porque essa é a palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo uma era onde pessoas estão querendo juntar aquilo que Deus criou para ser separado. Vou te contar uma coisa. Muitas pessoas estão querendo levantar bandeiras teológicas para querer defender um ponto de vista que é de todo mundo, menos de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Você tem que entender que não tem como você juntar uma coisa que Deus criou para ser separado. Mas essa separação aqui é do ponto de vista da comunhão. Olha, Jesus mesmo testificou essas palavras que Moisés escreveu, ditas pelo próprio Pai, porque aqui é Deus Pai falando. Deus disse: haja luz, houve luz, e Ele fez a separação entre a luz e as trevas. Jesus, quando vai falar de casamento, o que Jesus fala? Tem como você casar de julgo desigual? Que comunhão que existe entre luz e trevas? Como que duas pessoas, uma pessoa que recebeu a luz do Evangelho, consegue comungar debaixo do mesmo teto, para criar os filhos nos mesmos valores, se aquela pessoa ainda está morta nos seus delitos e pecados? Vocês estão me entendendo? Agora, pastor, então o que a gente faz da vida? A gente vai lá fora iluminar, mas você não vai lá fora comungar. Sabe por quê? Vou te contar o que significa separação, em outras palavras, santidade. O que é algo santo? Vou contar uma coisa. Você tem um pasto, tem um gato, tem 2 bois. Eu viro, pego um boi e falo: esse boi vai para o lado de cá. Esse boi agora é santo. Esse boi agora é de Deus, ele é separado para Deus. Santidade significa separação. Por isso que o próprio mundo taxa pessoas que não fazem uma coisa que está todo mundo fazendo de santinho aí. Agora parece que nós estamos vivendo uma geração que a galera acha bom quem está recebendo aplauso do mundo. Mas no dia que um crente está recebendo aplauso do mundo, ele está sendo tudo menos diferente do mundo. Hoje em dia, você vai para um casamento, você vai, irmãos, presta atenção, eu não estou pregando lei não, se você não está me entendendo, olha, que Deus te abençoe, porque hoje em dia as pessoas estão rasgando o princípio da diferenciação. Os hábitos que os filhos de Deus, os santos, os separados têm, muitas vezes são iguais aos hábitos daqueles que não receberam a luz do Evangelho. Não é uma questão daquilo que é pecado ou daquilo que não é, é uma questão daquilo que jorra do seu interior. Vou te contar uma coisa, eu não tenho preocupação nenhuma em querer falar algo que a Bíblia não diz, de jeito nenhum. O povo ama virar para pastor e perguntar: pastor, isso é pecado, isso pode, isso não pode? Ah, meu Deus do céu, não, filho, fique em paz. Eu sei te falar o que é pecado. Pecado é o que a Bíblia fala que é pecado. O que a Bíblia não fala que é pecado, não é pecado. Agora, você só tem que lembrar que muita coisa que não é pecado te leva para o pecado, aí é outra conversa. Aí você só tem que lembrar que pecado é um caminho que você anda, muito mais do que só uma atitude que você comete. Eu vou te contar, qualquer um que você pode conversar, né, que Deus nos livre disso, com qualquer pessoa que infelizmente já teve uma experiência trágica de cair em um pecado. Todas essas pessoas, quando sentam com você, te falam uma coisa: eu não caí no dia que eu cometi tal atitude, eu caí no dia que eu decidi andar por tal caminho. Santidade é separação, porque no dia que você está lá no mundo, e você não é luz para o mundo, posso contar uma coisa? De acordo com o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, você é o sal que perdeu o sabor. Ai, credo, que nojo. Você é a luz que está apagada. A nossa comunhão com o mundo, aí você fala: Jesus é amigo de pecadores. Claro, todo pecador que sentou na frente dele converteu. O problema é se você querer levantar a bandeira que você é amigo de pecador e ninguém converte. Você está entendendo o que eu estou falando? Tipo assim, que amizade que é essa? Você tem que entender uma coisa, presta atenção, porque olha só, Jesus é amigo de pecadores porque Ele está em missão. Se você tiver essa luz que você está em missão, meu amigo, vai aonde você quiser. Mas a mesma Bíblia vai te falar em Salmos capítulo 1, não se assente na roda dos escarnecedores.
que você vai fazer com essa página da Bíblia? Rasgar? Com relação ao mundo, nós temos uma missão. Missão. Vou te contar uma coisa. Se você está achando que eu estou pregando lei, vou te contar uma coisa. Você sabia que, você pode me ajudar, não sei se foi há 2 ou 3 semanas atrás, nós enviamos 4 pessoas para uma boate aqui de Goiânia. Começamos a fazer, sabe o quê? Começamos a fazer igual os espias. Igual os espias, quando foram enviados de Cades Barneia para espiar a terra prometida. E vou te contar uma coisa, por que foi só 4? Porque para subir o morro não pode ser PM não, tem que ser só tropa de elite. Alguns entenderam o recado. PM não sobe o morro não, só tropa de elite pode subir. Que dependendo do PM que eu pôr na boate, pode ser que eu perca um mergulhador. Então vou te contar uma coisa, não se preocupe, nós não somos uma igreja da lei não, vai ter gente nossa que vai pisar nas boates dessa cidade, mas você entendeu com qual propósito, né? Pode dançar na boate? Claro que pode. Vou parar de falar que eu estou impossível hoje. Pois é, nós estamos começando, nós estamos fazendo algumas leituras de campo, nós vamos começar a entrar nos lugares mais perdidos dessa cidade. Mas nós não vamos entrar para rebolar igual o mundo rebola, não. Nós é que vamos trazer eles para cantar a nossa música. Tem fogo nos olhos, eu não... Meu amigo, presta atenção. Você acha que eu quero que você tenha amizade com o ímpio? Presta atenção, você tem que ter. Mas é para ele cantar a sua música, não para você cantar a dele. Está me entendendo o que eu estou falando? Toma muito cuidado em você querer juntar aquilo que Deus separou. É por isso que essa pregação da separação, eu não estou aqui querendo trazer você para ser alguém que segrega, que não convive, não é isso, porque isso é tolice, isso é religiosidade. Você está me entendendo? Mas você tem que entender que qualquer relacionamento entre 2 pessoas existe um nível de influência, não tem como. Qualquer amizade vai te influenciar. Alguém está influenciando alguém. Vamos para o segundo dia, né? É melhor. Verso 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento e separação entre as águas de baixo e o firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Verso 8. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Olha só, se no primeiro dia então Deus cria a luz, no segundo dia Deus cria aquilo que é chamado de firmamento, que Ele mesmo nomeou de céus, e Ele então faz separação entre as águas de cima e as águas de baixo. As águas de cima, Deus então está chamando de... as águas de cima nós podemos ter a convicção que são as nuvens, que são águas que estão sobre o firmamento, em cima do firmamento. E as águas de baixo são todas as porções aquáticas que ficam debaixo do nível da terra, os mares, os rios, toda fonte subterrânea de água. Então a separação entre as águas, as nuvens, você sabe, ela é carregada de águas, elas estão em cima do firmamento, que o Senhor chamou céus. Firmamento, algo firme, algo duro, algo extenso. E então as águas de baixo. Aí acabou o segundo dia. Aí agora a gente entra no terceiro dia. Terceiro dia diz o seguinte: então primeiro dia Deus criou a luz, segundo dia Deus fez separação das águas de cima e das águas de baixo e criou o firmamento. Diga comigo: primeiro dia a luz, fala, segundo dia o firmamento e a separação das águas, fala nuvens e mares. Aí no terceiro dia o que ele faz? Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Então presta atenção, as águas debaixo do céu. Aí você vai ver que daqui a pouco ele mesmo vai dar o nome de mar. E apareça porção seca. Por quê? Porque agora, se ele pegou todas as águas de baixo e colocou em um só lugar,
Consequentemente, vai ter um lugar agora que está debaixo do firmamento, que ficou sem água. Então é uma porção seca. Vocês estão comigo? Volta lá. E assim se fez, isso, perdão. A porção seca, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Vocês estão comigo? Então olha só. Aqui, pode continuar, que eu já vou falar também a outra parte. Além disso, então esse aqui foi o dia mais cheio até então. No primeiro dia foi só a luz, no segundo dia foi o firmamento, fazendo a separação das águas de cima e das águas de baixo. No terceiro dia, ele faz duas coisas diferentes então. A primeira coisa que ele faz no terceiro dia, ele, aqui na parte de baixo do firmamento, ele ordena que as águas se juntem, e então o mar é formado, e aquela outra parte se torna uma porção seca, que ele chama de terra. E aí agora, algo muito poderoso, porque eu te disse no começo da ministração, que a criação ela vai ter duas partes, os 3 primeiros dias e os 3 últimos dias. E aqui no final do terceiro dia, a transição entre essas duas partes da criação começa a acontecer, porque pela primeira vez na história, agora nós veremos a vida na terra. No final do terceiro dia, o Senhor começa a criar a vida, e produz a terra relvas, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto. Olha que coisa poderosa, relva, ervas e árvores frutíferas. Ou seja, Deus começa a criar a vegetação. E o que é poderoso aqui, é que você percebe o seguinte, que o Senhor ainda, Ele faz com que, cuja a semente esteja nele. Aqui agora, o Senhor vai começar a fazer algo muito poderoso, porque olha só, vem comigo, todo mundo. Até agora, até nesse momento, tudo que Deus criou, foi uma criação que Ele estabeleceu daquilo que nós chamamos de o nada. Então, só tinha trevas, haja luz, do nada, não tinha luz nenhuma, a luz apareceu. Firmamento, o céu apareceu. E Ele vai separando tudo. Agora, a partir do terceiro dia, a criação, ela entra em um nível mais profundo. Vem comigo, deixa eu te falar que nível mais profundo é esse. Porque agora Deus começa a criar algo a partir de outra coisa que Ele já tinha criado. Até então Ele não tinha feito isso. Então, por exemplo, olha o que o Senhor diz: produza a terra. Então agora a terra, que foi algo que Ele tinha criado aqui no começo do terceiro dia, porque que horas que a terra foi criada? Quando Ele ajunta as águas de baixo, e chama de mares, e a porção seca aparece, terra. Então a terra que foi criada do nada, ela recebe o poder para produzir. Então Deus começa a criar a partir de algo que Ele mesmo já tinha criado. Então a terra que produz a vegetação. Olha que coisa poderosa. Então existe essa ligação, e você sabe que a vegetação, ela estava sendo criada para ser alimento, para aqueles animais que viriam depois. Vocês estão comigo? Olha que poderoso. E o mais poderoso ainda, para finalizar ainda, o quão foi profundo isso, é que o Senhor colocou semente, o Senhor colocou uma capacidade de reprodução naquilo que Ele estava criando. Quando surge a vida, o Senhor já coloca uma capacidade de reprodução em tudo aquilo que possuía vida. Eu vou te contar uma coisa, tudo que Deus faz, Deus está fazendo debaixo de ordem, Deus está fazendo debaixo de processo, e Deus está estabelecendo as leis da natureza. Nós não somos contra a ciência, pelo contrário, é o cristianismo, é o criacionismo que gera a ciência, porque agora essas leis da natureza podem ser estudadas. E aqui eu quero até fazer uma observação, já estou partindo para o fim, porque nós acreditamos que, você sabe, um dos temas quando nós vamos falar de criacionismo, que as pessoas obviamente mais vão querer levantar, é sobre a pauta de nós discutirmos a respeito da evolução, do evolucionismo e etc. Mas é importante você entenda uma coisa, existe uma parte daquilo que os estudiosos falam que faz parte da evolução, que é a microevolução. Essa parte da microevolução, ela é biblicamente embasada. O que significa essa microevolução, ou
aqui a microevolução se refere, a microevolução vai falar a respeito de adaptação, que, por exemplo, que uma vegetação pode ter a uma determinada terra, a uma determinada região, adaptações climáticas. Então presta atenção, aqui o Senhor está criando a vegetação, o Senhor está criando a uva, o Senhor está criando o tomate. Uva vai produzir uva, tomate vai produzir tomate, porque o Senhor está criando eles com uma capacidade de se reproduzirem. Mas olha só, cada um segundo a sua espécie. Adaptações climáticas, circunstanciais, são aceitáveis? Sim, porque não é uma questão de mudança de espécie. O que você não tem embasamento bíblico nenhum é quando você vai falar de algo que foge da espécie. Vocês estão entendendo? Por exemplo, lá nos animais eu poderia tecer esse comentário. Quando Darwin vai falar do bico, do não sei o que e tal, lembra daquela história toda? Se é uma adaptação circunstancial, isso é real, é existente? Sim, adaptação sim, mas desde que está dentro da sua espécie. Na vegetação, o tomate, pode ter mais de um tipo de tomate, mas é tudo tomate. Você está comigo? Nos animais, a mesma coisa. Agora, quando lá nos animais, alguém querer levantar a bandeira de um ancestral comum, nós não aceitamos. Por quê? Porque não é bíblico. Nós só aceitamos aquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia deixa claro a respeito da preservação da espécie. Então a microevolução, que vai falar a respeito de adaptações, ela é aceitável. E é muito poderoso você ver que tudo isso foi o poder de Deus por detrás de todas as coisas. Para finalizar, verso 12: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, que é o que eu estava falando, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Talvez você pode me perguntar, pastor, por que essa observação que Deus viu que é bom? Deus viu que é bom, em primeiro lugar, porque tudo que Deus faz é bom. Sabe por quê? Porque aquilo que Ele faz expressa quem Ele é, e Ele é bom. Tu és bom, tu és bom. Olha aqui para mim, algo que você faz vai falar a seu respeito, algo que Deus faz fala a respeito dele. Por que Ele pode olhar e falar que é bom? Porque aquilo lá é uma obra-prima da sua natureza, Ele é bom. E sabe outro motivo que isso é bom também? Porque Ele sabia que essa vegetação, esse fruto, que depois serviria como uma base alimentícia para mim e para você, que é a obra-prima da criação. Vocês estão comigo? Depois avançando, o time de adoração pode subir, no verso 14, diz também Deus: haja luzeiros, diga comigo, luzeiros, no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam ele para sinais, diga comigo, sinais, estações, dias e anos. Verso 15: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar, diga comigo, alumiar. Daqui a pouco eu estou te falando, eu vou te explicar porque que você está repetindo especificamente essas palavras. E assim se fez. Verso 16: e fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Verso 19: e houve tarde e manhã, o quarto dia. No quarto dia, então, nós temos a criação dos luzeiros. Sabe o que é interessante? Olha aqui para mim, agora eu vou tecer uma outra observação. Eu te falei que sempre Deus faz a mesma coisa, que Deus cria através da sua palavra, depois Deus dá nome àquilo que Ele criou, depois Deus fala que aquilo era bom, e há então a descrição de que houve tarde e manhã, representando que houve a finalização daquele dia. Eu falei para você que por que Deus tece o comentário que aquilo que Ele criou é bom? Porque isso reflete a natureza de Deus, porque a criação fala a respeito do Criador, e Deus é bom, por isso que Ele pode afirmar que aquilo que Ele criou é bom. Por outro lado também, eu te falei que eu ia te contar por que Deus dá nome. Olha aqui para mim, só dá nome àquele que tem autoridade. Sabe quem deu o meu nome?
Meu Pai. Sabe por quê? Porque Ele é a principal autoridade sobre a minha vida nessa terra. Porque aquele responsável por nomear é aquele que é a autoridade daquilo que está sendo nomeado. Vocês estão comigo? Sabe por que Deus nomeia? Sabe por que Deus deu nome para tudo? Porque Ele tem autoridade sobre toda a criação. Agora, por que eu estou tecendo esse comentário sobre o motivo de Deus poder nomear? Eu estou tecendo um comentário aqui no quarto dia, porque foi no quarto dia que Ele não nomeou. Na realidade, nós sabemos que o luzeiro que governa o dia chama sol, e o luzeiro que governa a noite chama lua, sim ou não? Mas Moisés não fala. Por quê? Olha que coisa louca. Porque em todos os dias existe a descrição do nome que Deus deu, menos no quarto dia. Vou te contar uma coisa. Lembra da razão histórica pela qual a coisa é escrita? Quais eram os dois objetos da criação, de toda a criação, que era mais adorado pelos povos pagãos? O sol e a lua. Então, em outras palavras, Deus está falando: Moisés, você não precisa nem descrever o nome disso que as pessoas estão achando que é importante, porque nada é importante diante da minha presença. Olha o tanto que Deus é poderoso. Deus faz questão de não registrar o nome, porque eram os dois principais objetos de adoração, de maneira errônea. Deus é muito poderoso. Se você não fica empolgado com isso, eu não sei o que te empolga, porque cada detalhe possui um significado espiritual. Depois, no quinto e sexto dia, nós teremos agora a presença dos animais. No quinto dia é a presença daqueles que são os animais aquáticos e aqueles que estão voando sobre o firmamento. Você vai perceber que no quinto dia nós temos então a descrição de tudo que é vida marinha. E além da vida marinha, por isso que eu não estou falando só peixe, porque você sabe que dentro do universo aquático existem muitas outras coisas que não são apenas os peixes. Vocês estão comigo? Toda a vida marinha é criada no quinto dia. Além da vida marinha, o quinto dia também é o responsável pela criação dos animais que estão voando sobre o firmamento. E é poderoso que, assim como aconteceu com a vegetação, acontece também com a vida animal. Aqui, se você ler aí na sua Bíblia, o Senhor vai abençoar esses animais que Ele criou no quinto dia. Por que Deus abençoa? Porque Deus sempre abençoa aquilo que Ele deseja que se multiplique. A bênção de Deus sempre está associado com multiplicação. Então, quando você tem revelação que você é abençoado, em outras palavras, você tem revelação que aquilo que Ele colocou sobre as suas mãos será multiplicado, porque bênção e multiplicação andam juntos. Porque na hora que aparece pela primeira vez que Deus está abençoando, é porque Deus deseja que aquilo que Ele está abençoando se multiplique. Aí na sua Bíblia. Por que Deus abençoou? Para que então esses animais se multiplicassem. E o Senhor falou: eu quero, animais marinhos, que vocês se multipliquem para encher as águas. Eu quero, animais que voam, aves, que vocês se multipliquem para encher os céus. Olha que coisa maravilhosa. Deus queria ver os mares povoados, Deus queria ver o céu povoado. Depois do sexto dia, nos dois primeiros versículos do sexto dia, nos versos 24 e 25, Deus cria então os animais terrestres, que Ele até divide em três classes: animais domésticos, animais selváticos ou selvagens, e os répteis, aqueles que rastejam. É interessante porque você pode falar: pastor, tem algum outro animal terrestre que talvez não entre em nenhuma dessas categorias? Mas você tem que entender que quem está escrevendo isso é Moisés. Moisés é um pastor nômade com conhecimento oriental. Na cabeça deles, na divisão oriental de animais terrestres, eles só sabiam classificar nesses três tipos: aqueles que são domésticos, que talvez são os pets, os animais de estimação, ou os animais que o homem cria, como gado, ovelha, e aqueles que ele põe para dentro de casa. Por outro lado, você tem os animais selvagens, e aqueles que o homem não pode criar dentro da casa dele, não pode criar no quintal dele, não cria. E você tem aqueles que rastejam sobre a terra. Mas enfim, todos os animais foram criados por Deus, e todos se submetem a Deus.
Vocês estão comigo? Essa é a história da criação. Mas a criação não terminou. O sexto dia, vai lá no verso 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Olha que engraçado. Deus cria com a palavra, Deus dá o nome e Deus fala que é bom. Só falta uma coisa, que é a quarta coisa que eu falei que faz todo dia. É Ele escrever que houve tarde e manhã para o dia acabar, sim ou não? Mas se você vai para o verso 26, não começa com houve tarde e manhã, volta para o 25, só para dar um gostinho, volta para o 25. Por quê? Porque o sexto dia não acabou. Deus usa o sexto dia também. Antes de finalizar o sexto dia, o Senhor vai criar aquela que será a obra-prima, a obra mais magnífica da sua criação. Pastor, que obra é essa? JL Eventos, domingo que vem às 19 horas. Nós vamos falar a respeito do início, da formação da obra-prima de Deus. Eu te pergunto, quando Deus criou essa obra-prima, o que que Deus espera dessa obra-prima? O que que Deus deseja que essa obra-prima viva? O que que Deus deseja? Você sabe, tem muita gente que fica, pastor, qual que é meu propósito? Você quer saber qual que é o seu propósito? Então começa a estudar qual era o propósito de Deus quando Ele criou o homem. E aí você vai descobrir o seu propósito. Quero te convidar, vem estar conosco no domingo que vem. Mas antes, fique em pé onde você está. Sabe por quê? Porque eu quero que nós terminemos declarando que toda a criação exalta o nome dEle. Vou te contar uma coisa, amados, tem algo que enche o meu coração de fé, tem algo que me emociona, sabe por quê? É como se a gente costuma dizer que existe um design inteligente por detrás que tudo foi criado. Por detrás de tudo, de absolutamente tudo que foi criado, existe uma assinatura. Deus deixou a sua assinatura sobre a criação. Ele é o autor da vida. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe uma coisa que eu fico empolgado? Mas você sabe, o nosso Deus, diferente dos outros deuses que existiam até esse dia que Moisés escreveu, Ele não é um Deus que recebe sacrifício, porque você não tem que alimentá-lo. Não há nada que você faz que alimenta Ele. Pelo contrário, Ele é o autor da vida, é Ele que alimenta você. Por que Ele fez todas essas coisas? Porque Ele estava preparando o cenário para que quando você chegasse, você descobrisse uma coisa, que já estava tudo pronto para receber você. Por isso que o que Deus não quer de você não é seu sacrifício. O que Deus quer de você é a sua percepção de que você que é alvo do amor dEle, de que você que é alvo do cuidado dEle. Deixa eu te contar uma coisa, tem muita gente que fica preocupada em cuidar de Deus. Não, meu filho, é Deus que está querendo cuidar de você. Do céu, meu Deus. Posso só pôr um gostinho na sua boca sobre semana que vem? Toda vez que a gente fala da criação, a gente fala de 7 dias e não de 6, sim ou não? Mas por que se Deus cria tudo em 6? Porque tem uma coisa que acontece no 7º dia, que é o descanso. Você já parou para pensar que se o homem, ele nasce, ele é criado, ele é gerado, ele é formado no 6º, quer dizer que o primeiro dia do homem é o 7º da história da criação, sim ou não? Mas no 7º dia só teve descanso. É como se amanhã, você que está procurando um emprego, é como se você entrasse em um emprego e o patrão virasse para você no primeiro dia de trabalho e falasse: senta aqui, assina isso aqui. O que é isso? É o documento que você está assinando para sair de férias. Você fala: como assim? Hoje é meu primeiro dia, pois aqui você vai começar de férias. Será que tem algum significado espiritual por detrás disso? Eu, se fosse você, não perderia domingo que vem. Erga suas mãos para os céus, vamos exaltar o nome dEle, porque toda a criação fala a respeito dEle. Oh Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos.